Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É aquele momento em que dedicamos a Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Liturgia de 7 de junho de 2021, segunda-feira, 10ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é minha luz e salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem temerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26, versículo 1. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. É a leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Para vós, graça e paz, por parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que a consolação que nós mesmos recebemos de Deus possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 9a. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos, provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor.
O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos, provai e vede quão suave é o Senhor. Agora temos a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus que um dia tereis. Mateus 5, versículo 12, é de onde foi tirado esse trecho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Felizes sereis, Mateus 5, versículos do 1 ao 12a. O Evangelho nos oferece uma receita de felicidade. Os ingredientes, podem chocar o leitor distraído. Pobreza, lágrimas, não violência, fome, sede, coração de pobre, pureza, ação pela paz, perseguição e, enfim, injúria e calúnia. O resultado de tudo isso recebe o nome de bem-aventurança. Jesus não está fazendo um recorde. Aliás, Jesus não está fazendo um recorte na sociedade para excomungar certas classes sociais e beatificar outras. Não é isso. Ele sabe que há ricos entre os pobres e pobres entre os ricos. Sabe que há fracos no meio dos fortes e fortes no meio dos fracos. Pode ajudar a entender se considerarmos que o paraíso foi inaugurado por um ladrão, de algum modo, ali na cruz, ao lado de Jesus. Ele conseguiu enquadrar-se
em uma dessas categorias. Veja bem, ali ao lado de Jesus, ele conseguiu enquadrar-se numa dessas categorias da bem-aventurança, das bem-aventuranças. Se a receita fica entalada em nossa garganta, é que estamos acostumados a critérios bem diversos para considerar quem merece e quem não merece entrar no reino de Deus. Ora, é exatamente este reino que aparece como fiel da balança em cada uma destas bem-aventuranças. Ser um pobre diante de Deus é essencial para ser salvo. Reconhecer a nulidade de nossos méritos, nossa indigência profunda diante daquele que está acima de todos os tesouros. Chorar, sim, mas não porque nos consideramos vítimas do destino. Chorar, acima de tudo, por nossos pecados, pela indiferença ao amor de Deus, pelas agressões, conscientes ou não, contra o seu coração amoroso. Ser manso, sem invocar as legiões celestes, sem desespero nem brados de vingança, porque nossa sorte está nas mãos de Deus. Ter sede de justiça não significa fazer passeatas e lançar tortas na cara dos governantes. Não, não é isso. A justiça de Deus é a santidade. Quem tem esta sede será feliz. Ter coração de pobre é sentir a dor do outro, calçar suas botinas e chorar suas lágrimas, estender para fora do templo o abraço da paz que foi ensaiado lá dentro. Um coração puro não simula, não frauda, não adultera, não aceita fingir como se fosse, não emporcalha a palavra, não olha podre, não lança iscas, não bajula o amor. Sem um coração puro, não se enxerga a Deus. Promover a paz é outra bem-aventurança. Aliás, as bem-aventuranças são pontos que nós devemos refletir bem. Promover a paz é ceder a vez, descer do pódio, desarmar-se, estender pontes sobre o fosso, contornar a muralha do ódio e, se preciso for, morrer na cruz. Ser perseguido só faz feliz quando não se merece a perseguição. Senão, o assaltante seria feliz com a polícia ao seu encalço. É o amor ao reino que faz a perseguição bem-aventurada, não as nossas loucuras e imprudências. É por causa de Cristo que nos cobrirão de injúrias. É por causa dele que nos deixarão à margem. Ficaremos felizes? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vossa graça me é mais preciosa que a vida. Salmo 63, versículo 4. Agora nós vamos ao santo do dia. É importante nós termos essa reflexão sobre o santo do dia, porque muitas vezes nós não damos a devida, não sei como, a homenagem, digamos assim, nós não fazemos a devida homenagem aos santos de Deus, aqueles que passaram na terra fazendo bem. É preciso lembrar porque o exemplo deles é para ser seguido por nós. Os santos estão intercedendo por nós, porque eles são exemplos. Bem, eu quero dizer que, da minha parte, vocês podem utilizar tudo que está nos meus endereços eletrônicos, as imagens, os textos. Podem utilizar livremente, gratuitamente, para a evangelização, porque a nossa missão é salvar mais almas, salvar os nossos irmãos
que estão perdidos, que estão no pecado, na escravidão do pecado, no vício. Procuremos salvá-los, transmitindo a evangelização, transmitindo a palavra de Deus, transmitindo o exemplo dos santos. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, e que de graça recebestes, dei também de graça. Portanto, tudo que estiver nos meus endereços eletrônicos, vocês podem utilizar para evangelização. Tem o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e no Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Santo do dia 7 de junho, Santo Antônio Maria Gianelli. Antônio Maria Gianelli nasceu em Cereta, na Itália, no dia 12 de abril de 1789, ano da Revolução Francesa. Sua família era de camponeses pobres e, neste ambiente humilde, aprendeu a caridade, o espírito de sacrifício, a capacidade de dividir com o próximo. Desde pequeno, era muito assíduo na sua paróquia e foi educado no seminário de Gênova. Aos 23 anos, estava formado e ordenado sacerdote. Lecionou letras e retórica, e sua primeira obra a impressionar o clero foi um recital, no qual defendia a nova postura na formação de futuros sacerdotes. Em 1827, criou uma pequena congregação missionária para sacerdotes, que colocou sob a proteção de Santo Afonso Maria de Ligório, destinada a aprimorar o apostolado da pregação ao povo e a organização do clero. Depois fundou uma congregação feminina, destinada à educação gratuita das meninas carentes. Era, na verdade, o embrião da congregação religiosa que seria fundada em 1829, as Filhas de Maria Santíssima do Horto. Em 1838, foi nomeado bispo, reorganizando sua diocese. Punia os padres pouco zelosos e até mesmo expulsava os indignos. Olha aí, tinha uma atitude de disciplina. Punia os padres pouco zelosos e expulsava os indignos. Morreu no dia 7 de junho de 1846, aos 57 anos. Na obra escrita que deixou, expõe o seu pensamento pela moralidade do clero na vida simples e reta de trabalho, no seguimento completo de Jesus Cristo. Reflexão. Muitos homens e mulheres foram chamados por Deus para formarem novas famílias religiosas. A vida consagrada apresenta-se ao mundo como uma forma alternativa de estar no mundo e lutar pela sua transformação. Que Deus continue alimentando as vocações para a vida religiosa, feminina e masculina, e desperte nos jovens o desejo de servir a Deus, a exemplo de Antônio Gianelli. Oração. Rezemos. Santo Antônio Maria Gianelli, fundador de 2 congregações religiosas, intercedei junto a Deus para que dê aos nossos sacerdotes essa mesma fidelidade para serem agradáveis a Deus e verdadeiros testemunhos para o povo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Antônio Maria Gianelli, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Acredite, Ele proverá. Creia. Deus proverá. Você vai pedir, talvez não atenda aquilo que você pede, não atenda no seu tempo, porque Deus tem o seu próprio tempo, o tempo de Deus. Mas continue a pedir. Se for para o seu bem, Deus vai atender.
o El Shaddai, o Deus do impossível. E agora eu clamo, Maranata, como dizem os nossos irmãos protestantes ou evangélicos, nossos irmãos separados. Maranata, eles pronunciam com a tônica na penúltima sílaba. Ou Maranatá, como pronunciamos nós católicos com a tônica na última sílaba. Não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, ele vai retornar e vai nos julgar. Estejamos reconciliados com Deus para que ele nos dê a vida eterna no seu retorno, quando fará o julgamento de todos. Aí viveremos como anjos para sempre na presença de Deus, com felicidade em plenitude. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos nossos corpos glorificados. Viveremos para sempre na eternidade, no paraíso. Felicidade em plenitude. Wonderful.